E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa flor querida, que é o lúpulo. Essa é uma foto que foi tirada na região de Pilsen, na República Tcheca. Vocês podem ver o lúpulo na foto da esquerda. Ele é uma trepadeira que cresce em torno de um arame e tem um arame por cima para sustentar todos esses arames, todas essas plantas crescendo. E do lado direito a gente vê as flores do lúpulo. Elas estão um pouquinho ressecadas, porque foi um ano que teve um pouquinho de geada ali nas plantações. Vou perguntar para vocês, por que a gente usa o lúpulo na fabricação de cerveja? Alguma ideia? Tem muita gente que diz que é porque o lúpulo ele é primo da danada, da nossa querida cannabis. Mas não fique tão felizes assim, o lúpulo não tem o THC todo que a cannabis tem, não adianta tentar. E o real motivo? O principal é dar um contraste de sabor na cerveja com o dulçor do malte. Então é dar um tempero na cerveja, tanto em sabor quanto em aroma. Se a gente fizer um dry hop, por exemplo, a gente tem um aroma muito intenso de lúpulo. E de amargor. Toda cerveja tem um pouco de amargor. As substâncias que dão esse amargor são chamadas de alfa-ácidos. E o lúpulo também é uma grande fonte de proteínas, tem uma quantidade muito grande de proteínas. Qual a função das proteínas? É de dar retenção na espuma. Então é fazer com que a espuma permaneça por mais tempo na cerveja. As substâncias do lúpulo coagulam durante a fervura da cerveja, clarificando a cerveja. Então, na etapa de fervura, a gente vai ver como isso acontece. Mas o lúpulo ele ajuda a clarificar e deixar a cerveja mais translúcida, com uma aparência mais clara. Antigamente se usava muito lúpulo pelo efeito conservante que tem na cerveja. Hoje não é mais necessário. Hoje se utiliza mais por conta de dar um sabor, um aroma e um amargor na cerveja, por dar esse tempero que a cerveja precisa. Um pouquinho da história do lúpulo. Antes da existência e do uso do lúpulo, lá no Egito e na Babilônia, que por exemplo os lúpulos não são nativos dessa região, se utilizava especiarias, zimbro, hortelã, losna, flores de pinheiro, até cerejas. Então essas especiarias faziam a mesma função que o lúpulo faz na cerveja moderna. Na Idade Média, um pouco antes do uso do lúpulo, se utilizava um outro composto de substâncias chamado gruit. O gruit é um composto que era comercializado, pronto e já misturado para o cervejeiro jogar na cerveja. Então o cervejeiro recebia da forma que vinha, já misturado, já pronto, e ele acrescentava na cerveja dessa forma. Existem algumas cervejarias até hoje que tentam replicar esse estilo de cerveja feito na Idade Média com o gruit. E muitas dessas especiarias são utilizadas na fabricação da cerveja até hoje. A escola que mais se utiliza disso é a escola belga. O lúpulo foi pela primeira vez cultivado na região de Hallertau. Hallertau é hoje a principal região produtora de lúpulo na Alemanha. Ela fica um pouco ao norte da cidade de Munique. E ele foi pela primeira vez utilizado na fabricação de cerveja no século XI, apenas pelos monastérios e pela corte real. Depois disso, lá pelo século XIII e século XIV, um pouco antes da lei da pureza, o lúpulo já era o principal ingrediente da cerveja, não se estava mais utilizando o gruit. A lei da pureza, então, ela veio mais para regular o preço do pão e o preço da cerveja, e não para dizer que o lúpulo era o principal ingrediente na fabricação da cerveja. Falando um pouco da composição do lúpulo, as principais
substâncias do lúpulo são as resinas. As resinas dão sabor e dão amargor. Essas substâncias são os alfa-ácidos e os beta-ácidos. Os lúpulos também têm polifenóis. Os polifenóis são os taninos, os mesmos taninos que estão na casca da uva tinta. Então o vinho tinto dá daquela sensação de boca seca. Isso causa adstringência no sabor. Então o excesso do uso de lúpulo pode dar um pouco de adstringência também. Os óleos essenciais são as substâncias que dão aroma na fabricação da cerveja. Prefira as variedades com 1,5% a 2,5% de óleos essenciais, se o objetivo for dar aroma na cerveja. Tem uma grande parte de celulose, mas a celulose ela não é tão importante na cerveja. Um pouco de açúcar e proteínas. Tem até mais proteínas do que o malte. O malte gira de 10% a 12%. No lúpulo se tem de 13% a 18% de proteínas. Como é que eu compro lúpulo? Quais são os produtos de lúpulo que eu encontro no mercado? O mais natural deles seria o lúpulo fresco, o lúpulo colhido direto do pé. Então ele não é processado. Processado quer dizer ser ressecado, porque se ele for ressecado, ele pode ser armazenado por um tempo maior. Esse tipo de lúpulo ele é muito difícil de ser encontrado, porque ele estraga muito fácil por não ser processado. Então, para ter um lúpulo desse, a gente tem que morar próximo a alguma região produtora de lúpulo, ou tentar produzir o lúpulo em casa. O lúpulo, depois de processado, ele vira o lúpulo em flor. Então é um lúpulo que ele já pode ser armazenado por um tempo maior. Se esse lúpulo for picado e prensado, ele vira o lúpulo em pellets. O lúpulo em pellets ele é o ideal para ser utilizado em 99% dos casos. Ele tem o mesmo aroma, tem o mesmo sabor, o mesmo amargor que o lúpulo em flor, só que ele é muito mais fácil de ser armazenado e ele é muito mais fácil de ser manipulado. O lúpulo em flor ele vai entupir muito a panela que a gente for utilizar para fazer a fervura, ou pode entupir o balde fermentador se você utilizar esse lúpulo para fazer um dry hop. Já o lúpulo em pellet não. O lúpulo em pellet ele se dissolve muito fácil. Ele se dissolve em micropartículas que ele decanta ou na panela de fervura ou no fundo do fermentador. Um pouco mais difícil é o lúpulo em extrato. O extrato ele pode ser em forma líquida ou pastosa. Se retira a celulose, então, desse lúpulo e deixa ele com uma forma muito mais concentrada, com um alto teor de alfa-ácido. Então ele é um produto que é mais utilizado pela indústria cervejeira.